Olá, hoje eu vou mostrar como fazer a amarração lateral com nó deslizante, tá bom? Então eu vou usar um pano curto de aproximadamente 3,5 metros, mas assim, essa é uma amarração que ela é muito versátil, eu já vou dizer mais detalhes. Então ela pode ser feita com tecidos de 2 metros, 2,5 metros, também depende um pouquinho do tamanho da pessoa que vai carregar, mas às vezes com 2 metros, 2,5 metros já dá para fazer de maneira bem confortável. Ela é uma amarração lateral, em princípio, ela pode ser usada mais na frente e também mais lateralizada, mas ela também é lateral. E ela pode ser usada desde recém-nascido até crianças grandes. Para recém-nascido, como qualquer outra amarração, precisa se observar bem a posição fisiológica, ver se as perninhas estão com a abertura adequada e se todo o conjunto da posição ergonômica está bem. Como toda outra amarração lateral, uma grande vantagem dela é que ela aumenta o campo de visão do bebê, ela permite maior interação com o ambiente circundante, com quem carrega, com quem está perto. Então o bebê, quando já está tá mais sociável e quando está mais curioso, é muito legal começar a fazer amarrações laterais, tá? Uma grande vantagem dessa amarração, ela é... Quando a gente aprende a fazer essa amarração lateral com nó deslizante, a gente fica com uma grande ferramenta nas mãos, porque pode ser feito com qualquer pano. Às vezes a gente está precisando improvisar e só tem um lençol, só tem uma canga, uma toalha de mesa, uma echarpe. Naquelas horas que a gente realmente precisa improvisar, se a gente sabe fazer isso, de encontrar essa posição ergonômica do bebê num tecido, fazer um nó deslizante, às vezes até um nó duplo, mas o nó deslizante ele ajuda no ajuste, né? Então é uma grande ferramenta para quem tem bebê, tá? Então ele é assim, quem está carregando e puder aprender a fazer isso é ótimo, porque se encontrar em qualquer situação que precisar improvisar, vai ter como. Então, essa amarração, vamos começar. Uma desvantagem, como todas as outras amarrações laterais, é que como ela é assimétrica, pode ser que quem tenha predisposição a dores na coluna tenha desconforto com o tempo, né? Então, por isso que é importante a gente sempre fazer bem ajustadinho, deixar o tecido bem espalhado. Isso tudo minimiza as possibilidades de haver algum desconforto por carregar em um ombro só, tá bom? E se essa for a única ferramenta, a única maneira de carregar da família, é bom revezar os ombros. Assim como no sling de argolas, se a gente reveza os ombros, diminui, né, a possível sobrecarga. Então vamos começar. A gente começa com uma faixa em cima de um ombro, tá bom? Eu vou deixar essa faixa aqui um pouco maior, porque esse pano ele é um pouquinho longo para fazer essa amarração. Mas às vezes um tecido que ele podia ir só até aqui, que já seria suficiente, tá? Eu vou puxar mais, porque eu tenho bastante tecido aqui de sobra. Então a gente deixa assim diagonal e verifica se não tá enrolado. Tá bem organizado aqui e nos ombros, tá? Então, eu vou pegar a faixa horizontal. Eu vou pegar a faixa horizontal e deixar na frente da vertical, tá bom? Então, vai ficar assim.
Pode ser que você já prefira deixar mais ou menos na altura que o bebê vai sentar depois. Que vai ser bem aqui, mais ou menos, tá? Eu comecei a fazer assim mais retinho só pra demonstrar melhor o nó deslizante, tá bom? Então, fica com a faixa horizontal na frente da vertical, tá bom? Então assim a gente vai começar o nó deslizante. Agora eu vou me aproximar aqui pra tentar mostrar melhor. Quando tá aqui, aí o que que acontece? Essa faixa vertical, ela não vai mais ser, a gente praticamente não vai mais mexer nela. Os movimentos do nó deslizante, eles vão ser feitos, nesse caso, só com a amarração, só com a faixa horizontal, tá bom? O nó deslizante, às vezes, ele pode ser feito no inverso, tá? Mas eu vou fazer desta maneira, com a parte ajustável. Vai ser a vertical e a parte que eu vou fazer o nó vai ser a horizontal. Então, agora que o pano tá aqui assim, eu vou pegar a parte horizontal e vou puxar como se eu fosse fazer um nó simples, só que eu vou sempre lembrar que ela vai subir, tá? Então eu passo por dentro e subo. Agora tá assim. O que que eu vou fazer agora? Deixar cair, tá bom? Então caiu. Agora eu vou fazer um bolsinho aqui e trazer ela aqui por baixo da faixa vertical novamente, tá bom? E esse aqui é o espaço que eu formei para que o tecido volte e se encaixe. Então agora tá assim. Eu vou colocar essa mão aqui por dentro para ajudar a puxar e vou encontrar essa faixa com essa mão. E vou puxar um pouquinho para apertar um pouco o nó e tá feito o nó deslizante. Eu gosto de dar procurar bem o tecido, ver se tem uma coisa que tá muito fora do lugar e dar uma puxadinha leve aqui só para ficar bem, não ficar embolado, porque às vezes quando tem uma parte embolada do tecido, em algum momento pode dificultar, né? Então, esse nó ele tá muito embaixo, tá? Isso foi só para fazer o nó. E agora eu vou colocar na posição certa. Então, esse nó é bom que ele fique aqui na altura dos ombros, um pouquinho abaixo da clavícula. E pode ser que depois ele acabe abaixando um pouquinho, mas essa aqui é uma altura boa para ele ficar. E eu vou puxar, e agora eu vou baixar um pouquinho o tecido para ficar na altura em que eu quero que o bebê se posicione já, tá bom? Então eu vou deixar bem aqui na altura do osso do quadril, essa borda superior. Essa aqui é a Bibia. Bibia vai completar 9 meses. Ela já tem apoio na coluna, já senta e já engatinha, tá? Então ela já tem um bom controle. Então, principalmente quando a gente não tem ainda bastante... a gente ainda tá aprendendo, né, a carregar no tecido. É sempre bom ter bastante atenção com a segurança. Aí eu vou levantar a Bibia um pouquinho e aqui por baixo eu vou guiar as perninhas dela, trazendo a Bibia de volta para baixo, já fazendo com que ela vá ficando na posição ergonômica. Então, ela já vai sentando no tecido. Tá bom? Eu já vou deixar essas faixas logo atrás dos joelhos dela, porque daqui já vai ser feito o assento. Então agora que ela já tá com as faixas bem atrás dos joelhos, e eu sempre segurando, eu vou encontrar a borda de cima, que é a borda que vai ficar na cervical, na nuca do bebê, e vou puxar. Com uma mão embaixo eu apoio o bebê e com a outra eu puxo a borda de cima.
Aí tá aqui até a nuca, mais ou menos, tá bom? Com o bebê maiorzinho, às vezes já dá pra deixar o braço de fora, se preferir, tá bom? Mas eu vou colocar os braços dela pra dentro, nessa posição aqui. Agora, eu vou melhorar o assento e fazer a basculação da pelve, tá bom? Então eu pego, pra esse lado aqui dá pra ver melhor. Eu verifico se tem tecido entre eu e ela, porque ela precisa ficar como se estivesse sentada numa rede. Então, eu tô puxando o tecido entre eu e ela e tô basculando a pelve. Então, o perinho dela vai ficar virado pra mim agora, não vai ficar virado pra baixo, tá? Dessa maneira, é uma posição mais adequada pro bebê, pra coluna do bebê. E, naturalmente, vai ficar mais arredondada também, depois que a gente faz essa basculação da pelve. Então, ela tá bem posicionada agora, com os joelhos erguidos, tá bom? E eu acho que a altura da perna, a abertura da perna também tá mais adequada agora. E eu já tô começando aqui a puxar as folgas, tá? Porque o que eu vou fazer agora é ajustar. Eu vou começando a ajustar pela borda de cima. Então aqui, ó, tá frouxo. O que eu vou fazer? Eu vou guiar essa parte frouxa aqui, porque ela vai vir aqui pra frente e eu vou ajustar. Então, aqui é a parte que vai, a parte ajustável, né, desse nó que eu fiz. Então, eu vou encontrar a borda referente a essa parte que eu encontrei folgada, que vai ser essa borda aqui. Então, aí eu puxo através do nó e pronto. Essa parte aqui que tava bem frouxa, agora já tá bem mais ajustada. Falta ajustar um pouquinho mais. Tô puxando aqui. Eu gosto de fazer esse movimento aqui de segurar com o queixo, porque enquanto eu procuro aqui o tecido, ele não volta pra trás, tá? Então, o que eu fiz foi isso aqui. Pronto. Aí agora, toda a coluna do bebê precisa estar bem apoiada. Então, agora que eu ajustei essa parte aqui, eu vou ajustar os demais pontos, tá bom? Cada linha, cada prega do tecido precisa estar sempre bem ajustada, porque a coluna precisa estar bem apoiada, principalmente em crianças que ainda não têm o total controle da coluna, tá bom? E como essa amarração, né, é indicada desde o recém-nascido, isso é uma coisa que é importante pontuar. Tô dando mais uma olhadinha aqui no assento, veja se tem mais alguma folga. Agora ela já tá completamente segura, tá? Só tô dando uns ajustes finais aqui pra ficar bem organizadinho, bem ajustadinho cada ponto do tecido. Aí eu gosto também de, depois de acabar os ajustes, eu gosto de dar só mais uma apertadinha aqui, porque tem uma coisa chamada grip, né, que é a aderência, o atrito que o tecido faz. Às vezes o tecido não tem muito grip. E se a gente deixar esse nó muito frouxo, ele pode acabar escorregando um pouco e afrouxando o ajuste que a gente já alcançou. Então eu gosto de dar uma última apertadinha aqui para travar, principalmente em tecidos que não vão ter muito grip, por exemplo, uma echarpe que você improvisou, um chale, né? Então, uma canga, pode ser que escorregue um pouquinho, então dá uma apertadinha assim, depois que acaba de ajustar, que trava mais, tá bom? Esse tecido aqui, ele tem uma textura legal, assim, provavelmente isso não aconteceria com ele, mas eu gosto de dar essa travadinha. Eu acho que acabou afrouxando um pouquinho aqui a cervical. Organiza bem nos ombros, tá bom? Porque é bom que esse tecido fique bem espalhado nos ombros e não sobrecarregue a região do trapézio. Sobrecarrega a região e que não sobrecarregue a região do trapézio, que é uma região muito sensível, ele não
trapézio não deve ter muito peso concentrado somente nele, tá? Então agora tá feita a amarração lateral com nó deslizante. Ela pode ficar mais pra frente, barriga com barriga, ela pode ficar assim e pode ficar bem lateral também. Tá bom? Eu gosto sempre de deixar assim no meio termo, acho que fica confortável. É isso. Muito obrigada.